Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Especial Tech. Fábio Santarelli é o nosso professor do nosso curso de Power BI e Informática Básica. Perfeito. Mas eu queria que ele mesmo contasse pra gente o currículo extenso que ele tem, que não é brincadeira não. É uma paixão, né? Estudar conhecimento é sempre uma coisa muito apaixonante, Cíntia. Desde criança eu sempre tive muito gosto, né? E aí, bom, você vai entrando, você vai começando, aí você termina uma coisa para sentir foto, você vai indo para outra. Então, eu comecei na área de tecnologia quando eu tinha 18. Meu primeiro emprego foi com 15, mas com 18 eu entrei na área de TI porque havia uma necessidade naquele momento de pessoas para expandir a TI dentro da empresa, e me convidaram, fiz um curso básico lá, gostei, e falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu fiz a faculdade de análise de sistemas, né? Foram 4 anos, bacharel, e assim que eu acabei a faculdade, claro, enquanto eu fazia a faculdade eu já trabalhava na área, então eu ia evoluindo, e naquela época também, como eu estava expandindo os projetos em TI, principalmente implantação, desenvolvimento de novas tecnologias, inovações, eu acabei fazendo uma especialização em gerenciamento de projetos, né? Foi muito boa. Dessa especialização, inclusive, acabou saindo um convite para eu ser professor. Um dos professores da época gostou da minha forma, né, de falar e tal. Falou, você tem uma característica bacana. Gosta de se comunicar. De comunicar. Você não quer dar aula para mim? Te convido, assim que você acabar essa formação em especialização. Eu falei, tá bom, topo. Então, eu fiz essa especialização em gerenciamento de projetos. Depois, eu fiz uma especialização em finanças, né? Finanças e banco. Fiz o meu mestrado um mestrado internacional pela Universidade de Miami, de International Business, né? De negócios. E fiz uma graduação, segunda graduação em economia, aí porque acabei descobrindo uma outra paixão que era a área de economia, finanças, e assim também foi meio por acaso, uma aula assim, falou, você não pode dar uma aula ali de economia básica? Eu falei, vamos, né? Aí acabei gostando, né? Ainda, por isso que eu fiz a especialização até antes da graduação, porque quando eu terminei, eu falei, eu quero fazer uma graduação em ciências econômicas. Aí fiz, me formei em economia. E agora, recentemente, eu entrei agora nesse semestre numa especialização pela USP de ciências de dados, né? Principalmente por essa explosão que está havendo de inteligência artificial, que né? Vai ser o futuro, né, da que tecnologia. É o futuro de hoje da tecnologia, então a inteligência artificial, e a inteligência artificial depende muito de dados. Muitos, né? E eu ia até te perguntar uma coisa sobre isso. Eu sei que você estava me falando aqui um pouquinho antes da gente começar, que você está atuando em alguns projetos do governo, e você falou que é realmente muito importante para toda a parte de estrutura de um estado, de um país, que o governo tenha controles ali dos dados, né? Então é muito importante que se alimente corretamente para que você consiga ter uma ciência de dados, é isso? Exatamente isso, gente. Você tocou num ponto muito importante. Quando você falou de segurança de dados, na verdade, quando a maioria das empresas de tecnologia lá atrás surgiram, principalmente do terceiro setor, governo, né? A gente teve uma visão focada no armazenamento de dados, Sim. Na grande capacidade. Então, surgiram os grandes data centers, surgiram ali mecanismos através de equipamentos de alta tecnologia para você armazenar a quantidade bruta de dados que existiam a partir daquela época. A gente é um país extenso, né? E o meu foco aqui é governo do estado de São Paulo, e no estado de São Paulo a gente tem 40 milhões de pessoas, né? 40 milhões de pessoas para você armazenar dados, você depende de uma estrutura muito grande. Mas se a gente pegar nos últimos 20, 30 anos atrás, a ideia básica era armazenar e colocar segurança para esses dados. E os sistemas, eles funcionavam simplesmente para você ter informação, qual é o cidadão que recebe tal benefício, qual é o cidadão que vai tirar o seu RG, qual é o cidadão que vai tirar a sua carteira de trabalho. Então, tudo isso era registrado e armazenado num banco de dados. O que não se imaginava ali naquela época ainda é que aqueles dados, eles poderiam ser explorados, aí surge então a visão de análise exploratória, e fazer com que esses dados eles fossem monetizados. Monetizados de que maneira? De que eu pudesse extrair valor tanto para eu
otimizar o meu negócio, como também esses dados pudessem ser elementos, né, que pudessem me trazer retorno financeiro. Para o governo, obviamente que a gente tem a parte que é financeira contábil, né? Então existem os órgãos, né, Fazenda, que controlam os valores, mas grande parte dos órgãos públicos, eles oferecem serviços gratuitos à população. Então, assim, não tem essa visão de você monetizar a ponto de trazer retorno financeiro, mas sim de atender bem a população, né? De atender melhor, de você conseguir ver a localização de um cidadão, né, que tem um filho pequeno, que precisa de uma creche, qual a melhor localização, aonde está a melhor matrícula, né? Ou seja, sim, não ter uma escola onde está muito cheia, outra meia vazia. É para isso que o governo usa os dados. E para isso que o governo começou a usar os dados. E agora a gente chega nessa era hoje, que a gente chama de era digital. Sim. Né? Essa era digital é todo o conglomerado de tecnologia que nós temos, mais internet, mais automação, mais inteligência artificial, sim, que a gente está falando muito agora, né? Está bombando, e todos esses recursos dependem de um elemento principal. O principal recurso é o dado. É isso. E se ele não estiver bem alimentado? Se ele não estiver bem alimentado... Toda a IA que está sendo construída atrás de um sistema, ela vai ser obsoleta. Depois, no final, não vai ter nenhum tipo de utilização. Né? Então, você tem profissionais que nem você que precisam coordenar essa organização desses dados, é isso? Exato. Que é a ciência de dados, é o fato de você conseguir organizar esses dados? Explica pra gente. Então, existe vários conceitos quando a gente fala de dados, né? Quando a gente está falando no âmbito corporativo, por exemplo, né? Mas no geral também a gente pode juntar todos os setores, existe um aspecto que não é novo, né? Inteligência de dados. Inteligência de dados é mais ou menos você desenvolver a sua empresa para que ela utilize dados como processos diários de forma mais otimizada. E da inteligência de dados surgiram vários outros termos que existem hoje, análise de dados. Então a gente fala do Power BI, por exemplo, né, que aí é ofertado por vários cursos para vocês aqui, e que inclusive gravei, né? Então já faço aí a propaganda. Nós vamos só ter... acessar o www.erraive.com.br e lá na seção Tech que você vai acessar o curso do Flávio. Eu sou um dos professores que teve o prazer de fazer esse curso e eu sou o primeiro, hein? Você vai ter a abordagem inicial, vai ser minha. Vocês vão gostar, tenho certeza disso. Mas então, quando a gente fala de análise de dados, a gente tem um grande volume de dados, a gente tem uma necessidade grande e a gente tem um tempo curto. Então, a ferramenta como o Power BI, ela simplesmente faz com que essa junção de necessidades realmente se otimizem, né? Então, eu consigo analisar dados de forma muito mais rápida e deles extrair os objetivos que eu quero, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. E eu tenho aí o aprofundamento, né? Por exemplo, ciência de dados, machine learning, inteligência artificial. São elementos que... na verdade, tem o mesmo objetivo, o tratamento de dados. A inteligência artificial é algo novo? Não, mas já se falava de inteligência lá nos anos 60, por Alan Turing, né, um grande pesquisador conhecido pela sua grande contribuição à área de tecnologia, né, a expansão do próprio computador, né, o computador praticamente tem um viés de inteligência de dados, né? Inteligência artificial, né? Melhor dizendo. O Google mesmo usava há mais de 16 anos. O Google já usava, né? Selecionar conteúdos, né? Postados. Isso, selecionar conteúdos é machine learning pura. Então, é automatizar essa maneira de você, ajudar o seu público. Que o ChatGPT ele só trouxe para a pessoa física, como a pessoa física poderia continuar usando de uma forma didática ali, simples, né? Ele popularizou. Né? Exato. Então, foi uma coisa muito boa, que eu acho que evoluiu para muitas profissões, vão ter que se reinventar por conta disso, né? Uhum. Então, a gente está fazendo uma transformação digital para a pessoa física, porque na jurídica já existe há muito tempo, né? A própria web, né? A própria internet, ela já existia desde lá do final da Segunda Guerra Mundial, do homem chegar à Lua, dos anos 60 para frente, só que só chegou pra gente praticamente final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Sim. E aí, hoje, ninguém consegue mais viver sem internet. Os dados, a inteligência artificial, a mesma coisa.
lá atrás já foram sendo programados. E a própria, acho que você falou do ChatGPT, o próprio ChatGPT é uma experiência que já estava sendo desenvolvida há quase 10 anos e que agora, no final do ano, né, do ano retrasado, é que veio à tona e aí explodiu em 2023 e hoje todo mundo fala de inteligência artificial. E a inteligência artificial, né, o que corre ali, principal na veia deles, né, eu sou professor universitário e vários dos meus cursos são para alunos de TI e quando eu trato dessa questão dado, eu falo, eu sempre gosto de falar para eles assim que o processo de tecnologia e a expansão que está acontecendo nessa era que nós temos hoje, digital, né, é graças ao dado. Né? O dado é o elemento principal para tudo da tecnologia. Sim, exatamente. Né? Mas eu acho que é uma coisa importante também da gente conversar aqui sobre a proteção de dados também, né? Que eu acredito que muito se fala sobre tecnologia, mas as pessoas às vezes não sabem nem como que existem ferramentas para proteger. Como que você acredita que a gente consiga ficar tranquilos que os nossos dados não serão vazados? Não, isso é uma preocupação que já existe, né? Então, desde 2014, mais ou menos, posso não precisar exatamente a data, 2013, mais ou menos, ainda foi governo Dilma, né? Sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados, mas naquela época ela sancionou, não entrou em vigor. Por quê? Porque as empresas tinham um prazo para conseguir se adequar ao que a lei exigia. Né? Em 2021, 2020, mais ou menos, é que a lei entrou em vigor, de fato, né? Ou seja, no momento que as empresas falham em a sua gestão da segurança de dados, elas podem pagar, porque vazamento de dados é uma coisa muito preocupante. Muito, né? Dados em mão errada, né? Então, por exemplo, poxa, qualquer lugar que você se inscreve hoje, a primeira coisa que pede é seu CPF. Aí, caiu o CPF na mão errada, daqui a pouco aparece fatura de cartão Bahia, que você nunca viu, carnê de Casas Bahia, aparece lá um monte de conta, né? Você vai ver assim, você pegou empréstimo até internacional e não sabia. Então, é um perigo, realmente, né? Então, as empresas foram obrigadas a se adequarem, estão sob a regência. Obviamente que, como tudo na área de TI, na área de dados é muito dinâmico e principalmente a gente tem um grande perigo que é a questão da segurança cibernética, né? Sim. Essa era digital, além dos grandes benefícios que trouxeram para todos, trouxeram alguns malefícios. Então, antigamente, os ladrões especializados a roubar banco, já que as agências hoje estão fechando, né? Sim. Cada vez menos a gente vê agências, porque eles estão migrando para o mundo digital. Então, infelizmente, as pessoas que têm essa tendência, elas vão para esse caminho e aí começam a se especializar em ataques cibernéticos. Sim. Ou seja, eu consigo roubar dados e muitas vezes dados para eles, né, se para a empresa é uma riqueza tremenda, para eles também. Então, sim, eles se especializam nisso. E aí as empresas elas precisam correr atrás, especializar e ter ali todo um conjunto, né? Não é uma regra, uma coisa ou outra, não é só a lei que, né? A lei veio para reforçar que você vai ter que dar um jeito, você vai ter que investir nisso, né? Então, não é à toa que a própria área de cibersegurança, ela vem crescendo muito nos últimos anos, justamente por conta disso. Quanto mais digital nós estamos ficando, né? Mais a nossa vida está ficando digital, mais existe essa possibilidade de fraude. Então é um risco muito grande e as empresas precisam proteger esses dados, né? Não posso haver vazamento de dados, exato, não pode haver perda por algum sentido, né? Todas as preocupações têm que ser colocadas à prática para que você proteja seu dado, proteja o dado do seu cliente, né? Mesma coisa o governo, né? Proteger os dados do cidadão é uma obrigação que de maneira nenhuma pode ser deixada para trás. Exato. Então, hoje, hoje é uma das preocupações em termos corporativos, governamentais, essa questão de ataques, né, à base de dados, porque os dados estão lá com tudo que eles precisam. Eles não precisam roubar a empresa, eles precisam simplesmente ter acesso a esses dados e roubá-los para os fins mais escusos que a gente possa imaginar, né? Sim. Bom, e aí voltando só para finalizar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela obriga que as empresas
tranquem de uma maneira efetiva, né? Usem todos os mecanismos que puderem para que não haja vazamento de dados. E além disso, a gente tem um outro lado, né? A gente sabe que as empresas, principalmente corporativas que vivem de lucro, elas querem usar os dados para te oferecer. Então, não é à toa que você recebe e-mail toda hora, ligação toda hora, tal, né? Então, dentro da LGPD, foi criado alguns mecanismos para que as pessoas comuns, cidadãos, pudessem também dizer, olha, eu não quero receber esse tipo de propaganda, eu não quero receber spam, ele que eu não escolhe quero... como, né, ser informado. Ele acessa, se cadastra, ele pode escolher a não querer que os seus dados fiquem armazenados, né? Então, hoje a maioria dos sistemas, sites que você entra na web, tem lá, pô, você vai, né? Você permite a utilização de cookies e tal, você permite que o seu cadastro... Então, uma preocupação, eu sei que na nossa questão não é segurança da informação, mas como estamos falando de dado, e dado é o elemento principal, eu acho né? Super casa a conversa, né? Eu acho que toda vez que eu converso com pessoas que eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos que trabalham com tecnologia, eu falo, e a segurança? E outra coisa que falaram muito no evento, e até meus amigos falam muito, é sobre a questão da inclusão, né? Em como é que a gente inclui pessoas que não têm tanta visão, que não têm visão, ou que não têm tanta visão, ou que tem alguma coisa. Então, essa parte de inclusão, eu achei uma coisa maravilhosa da gente estar num local onde as pessoas estão pensando nisso. Eu achei muito bom. Também não é o nosso tema hoje, mas achei de uma coisa tão boa de ver pessoas que estão ali prontas para programar as nossas próximas inteligências, especialmente de IA generativa, pensando em inclusão, pensando na questão do racismo, pensando na questão de ataques contra os seres humanos em todas as suas, né? Então eu falei, que legal, quantas palestras que a gente está tendo, as pessoas que pensam na máquina, porque é dali que parte todo o processo de chegar na gente de uma forma que é correta. Achei maravilhoso, sabia? Que bacana. Eu fiquei emocionada. Falei, que legal, quem está construindo está consciente, né? A gente tem evoluído muito, né? A gente vê aí uma preocupação muito grande, né? E aí, só a LGPD, ela obrigou as empresas a pensarem os seus programas de maneira que pudessem ser mais seguras. Por outro lado, né, a explosão de possibilidades aí de tecnologias, né, e de transformação digital. Na verdade, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de uma transformação cultural, né? O mundo deixando de ser aquele mundo lá mais manual, mais braçal, né? E agora se transformando num mundo mais digital. E o digital, ele traz todas essas questões. E uma delas é a possibilidade da inclusão digital. Então, hoje nós temos plataformas, a gente tem cursos, a gente tem possibilidade de uma pessoa que tem apenas, às vezes não tem um computador em casa, mas tem o celular, né? O celular é um recurso em comparação mais acessível, e aí você tendo uma internet, você tem acesso a um universo, né? Então, eu acho que cada vez mais que as empresas façam programas de incentivo à inclusão digital, a possibilitar que as pessoas tenham acesso à informação. Né? O governo também pode ajudar. O próprio governo, né? Tanto na esfera estadual, municipal, estadual, nos últimos 10 anos eles têm evoluído bastante. Né? Tem acontecido realmente essa transformação digital nos governos. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. E o Brasil, uma das características interessantes do Brasil, o Brasil ele está sempre entre os 5 maiores usuários de internet, usuários de rede digital, né, de desenvolvimento de sistemas. De segurança, nós somos exportadores de segurança. Nós somos exportadores de segurança, né? O próprio crédito, governo. Chip, a gente exato, né? E lembrando uma tecnologia que todo mundo usa agora e tem uma segurança tremenda, porque tem uma tecnologia muito boa por trás, né? Chamada blockchain, né? Que é uma maneira de você armazenar dados de forma descentralizada que não permite que haja uma ação fraudulenta. Porque tem vários validadores no caminho, não é um só. E o Bitcoin está se beneficiando. O Bitcoin está beneficiando. Mas no Brasil nós temos o Pix, né? A gente exporta a tecnologia do Pix. Essa forma de pagamento tão bacana que tem hoje. E que imagina, Cíntia, por trás deles é dados. É dados, tá vendo? É dados. E não tem como a gente fugir disso. Não tem como fugir. Por isso que eu acho que é tão bom a gente trazer assim, essas conversas que podem parecer que estão indo para outros lados, mas agora eu vou fazer um gancho nisso tudo. Opa!
Olha Vamos só. lá. Olha que importante a gente entender que tudo que nós vamos falar daqui para frente em relação à tecnologia e desenvolvimento, nós vamos precisar de pessoas de ciências dos dados e nós vamos precisar de profissionais de Power BI. Então, esses profissionais, eles vão precisar crescer de uma maneira mais rápida do que a gente tem visto hoje. Por mais que o que eu vejo 70% das vagas no mercado de tecnologia não conseguem ser preenchidas porque não tem tantos profissionais com as capacidades técnicas que as empresas estão precisando. Então, nós estamos... o mercado de marketing e de tecnologia são quase a mesma ali, ó. Dados do próprio LinkedIn, falando que são os profissionais mais buscados hoje pelas empresas e não estão conseguindo ocupar vagas porque as pessoas ainda não entenderam a importância de correr para fazer um curso de Power BI, enfim, de todas as tecnologias que a gente tem, que é o que você está trazendo aí. Então, é muito importante a sua profissão de ser, além de tudo, um profissional dentro do governo, dentro de instituições, mas também ser professor, porque precisa trazer esse conhecimento para uma massa maior, você não acha? Eu acho, e assim, a gente vê tudo isso evoluindo, né? Quem é da área, eu ando nas duas veias, né? Tanto a parte educacional, quanto a parte ali por trás das câmeras, vamos dizer assim, né? Que é o desenvolvimento dessas tecnologias e que pode possibilitar chegar até as pessoas. É uma coisa assim fantástica. É como você falou, chega a emocionar, né? Porque você vê realmente que as pessoas começam a utilizar. Aí, você falou uma coisa bacana, as ferramentas que a gente usa para conseguir atender a uma necessidade, a uma demanda, porque é uma demanda, e essa demanda não é preenchida para o pessoal técnico porque não temos mão de obra qualificada ainda. E isso é muito sério, Cíntia. Eu já tive projetos recentemente, coisa de um ano, a gente teve aquele período de pandemia, tal, realmente deu uma baixada, mas logo que voltamos à normalidade, né, fomos conseguindo voltar a uma normalidade, as demandas começaram a crescer. Não vou mentir dizendo que na área de TI aumentou muito no primeiro começo lá da pandemia, porque precisava de tecnologia para todo mundo ficar em casa. Só que, bom, passou uma época, um período, e agora a gente vem aí, nos últimos 2, 3 anos, de alta demanda. E a demanda, né, que tem sido colocada no mercado não tem sido absorvida em termos profissionais, porque não há profissionais prontos para isso. Então, eu já tive projetos que eu fiquei, um projeto 7, 8 meses para desenvolver, tentando contratar mão de obra qualificada, específica, e não consegui contratar, porque os que estão trabalhando, estão bem contratados, né? Sim. Mesmo que você oferte um bom salário, mesmo que você oferte trabalhar, né? Se a pessoa quiser escolher híbrido, trabalhar 100% home office ou híbrido, sim, você não fechava, consegue, porque não tinha. Não e muitas vezes você cobria, né? Você fazia uma oferta, a empresa que ele está cobria a oferta. Então a pessoa sempre preferia ficar. Então já chegamos a esse grau de dificuldade. E aí uma outra coisa, e aí juntar um pouco, vou elencar essas duas visões que você falou, né? Tanto a parte de ciência de dados, como a parte de necessidade de pessoas, mão de obra qualificada, né? E aí a gente pode entrar, por que eu devo usar o Power BI? Por que eu tenho que fazer um curso Power BI, por exemplo, ou de outras tecnologias voltadas para a área de análise de dados e ciência de dados? Mas porque essa demanda está crescente. Então, por exemplo, né, na semana retrasada, eu fiz um estudo para a coordenação da onde eu dou aula, e eles falaram assim, olha, a gente quer fazer um curso de pós-graduação, especialização voltada mais para áreas, né, de tecnologia, mas o que você precisa? Né? Me consultaram porque, como eu sou da área, né, colabora aqui com a gente. Aí eu falei assim, claro, não, mas eu vou fazer melhor ainda. Eu vou fazer uma análise preditiva a partir do contexto de ciência de dados, usando tecnologia, e aí eu vou extrair de um painel informações, né, de um site, um portal mesmo, de ofertas de trabalho, né, principalmente de trabalhos para a área de tecnologia. Certo. E desse portal eu peguei todas as ofertas de vagas dos últimos 6 meses, né? Então, desde agosto, setembro do ano passado até fevereiro. E aí, primeira coisa, né? Bom, análise descritiva. Qual é a situação? O que nós temos hoje? Qual é o número de vagas mais ofertadas no momento? Área de programação. É uma área
E, na verdade, nos últimos... Front, back-end, né? Ou full stack, existe uma... Sim. Não vou tentar ser muito técnico, não. Aqui, não, mas eu acho importante porque esses nomes eles já são conhecidos para quem quer começar na área. Sim. Full stack, imagina aquele profissional que, se você colocar ele no front-end, ele manda bem. Se você colocar no back-end, então, full stack, ele manda bem. Ele é um coringa ali para as Ele é o coringa e ele também tem uma outra parte de desenvolvimento, que a gente vai chegar lá em um momento, que é uma interface que consiga integrar sistemas diferentes, integrar via o quê? Dados, né? Que são desenvolvimentos de APIs, então são mecanismos que permitem que sistemas se comuniquem através da troca contínua de dados. Então, esses programadores full stack, eles têm essa, né, o fundo, o meio e o total. E a parte frontal, né, a página, aquilo que você vê, o sistema que o usuário entra e interage. Então, essa era a primeira. A área mais generalista, assim, de analistas, né, de suporte, atendimento, também é uma área muito grande, com muita oferta, né, para o público que está chegando. E depois eu vou falar uma característica interessante dessas vagas que eu analisei, que boa parte delas, mesmo não sendo analista direto de dados, algumas ofertas de vagas, conhecer Excel, Power BI, Word, quer dizer, um pacote, né, Office mais Power BI. Muitas delas tinham. Já estão pedindo, né? E aí, adivinha qual que era a terceira grande área mais procurada? Eu quero saber. Área de dados. É mesmo? A área de dados, aí quando eu falo área de dados, imagine assim, busca por cientistas de dados, por analistas de dados, por engenheiros de dados, por pessoal de gestão de banco de dados mesmo, né? Aquele pessoal que dá manutenção a suporte, os DBAs, a gente chama de DBAs, né? Que são aqueles administradores de banco de dados. Então, essa área de dados, ela está em terceiro lugar hoje. Só que, assim, isso é uma análise descritiva. O que seria uma análise preditiva? Uma análise preditiva eu vou falar, bom, ok, baseado nos dados estatísticos, matemática pura, estatística pura, qual é a possibilidade, né, de daqui nos próximos 6 meses ou 1 ano, a ciência de dados, a parte de dados ser segunda, primeira ou terceira? A situação é o seguinte, a gente não tem... Na área dos dados, né? Imagine-se um gráfico onde você tem uma curva que sobe e desce, ou seja, alta demanda, baixa demanda, alta demanda. Não, a gente tem uma reta evolutiva indicando que a área de dados, ela vai ser, se não há muito pouco tempo, a primeira, ela vai estar empatada com a área de programação. Olha só. E olha só que gancho interessante para quem quer trabalhar nessa área. Eu quero ser de tecnologia, mas eu acho a área de dados um pouco complicada. E não é, sabe por quê? As ferramentas que nós temos hoje, elas ajudam muito nesse processo de aprendizado para uma análise dessa, como comentei, né? Uma análise descritiva, situação do momento. E aonde queremos chegar, onde podemos chegar, análise preditiva. Ou seja, você está fazendo uma predição, né, de como pode chegar a um X tempo, né, como vai chegar, se vale a pena investir. Certo. Então, e aí, né, dá um spoiler, mas, né, só, que eu passei para coordenação acadêmica? Eu falei, olha, programação, primeiro, dados, terceiro, mas dados é a área que vai ter mais necessidade. Então, especializações, monte uma especialização, porque eles precisavam só 2, né? Certo. A faculdade permitiu só 2, né? 2 cursos novos na área de TI, então eles estavam pensando num conjunto de 5, 6, quais seriam as principais? Eu falei, programação e área de dados, porque é a área. E quando eu falo de dados, aí você já implementa uma área que fale de ciência de dados, de machine learning, né? E inteligência artificial, porque elas estão juntas no mesmo conceito. Mas você diz para a gente construir pessoas que querem iniciar nessa área, né? Exatamente, profissionais, especialistas voltar nessa área. Principalmente porque de IA generativa, que eu acho que é uma coisa que precisamos, né? Exato. Voltando na pergunta inicial, né, que você tinha feito, por que há tanta falta, né, demanda e tanta gente no mercado que não consiga fechar vagas para essa área de TI? E é uma dificuldade muito grande que a gente sofre na pele. Eu vejo muito já
já empresas pedindo, você precisa ter experiência em usar o ChatGPT diariamente, nós vamos questionar isso na entrevista, quero saber como é que você usa o ChatGPT para se organizar, enfim, cada área tem isso, eu falo lá, já está sendo um diferencial para os profissionais. Quem já entender de IA já vai estar na frente de muitas pessoas em algumas vagas, né? Sem dúvida. E a gente vê um país que teoricamente tem uma taxa de desemprego alta, mas será que é porque as pessoas não estão entendendo que nós estamos precisando nisso ou é a falta de gostar dessa área? Porque é uma área que demanda muita matemática, né? É uma área exata, né? E exata ainda a gente tem uma preocupação que as pessoas têm um certo medo, um certo receio. Por exemplo, eu leciono para 2 áreas diferentes, a área de administração e gestão e a área de tecnologia. Então, eu divido o meu tempo entre essas 2 modelos, né, áreas diferentes. E assim, infelizmente, a área de gestão, administração, traz muito mais gente e eu vejo muito mais vagas sumindo do que a área de TI, que tem, né, salas menores e a demanda ela está crescendo. Então, entenda que está faltando um pouco, claro, de um trabalho mais amplo de divulgação, talvez repensar a tecnologia seria, a educação seria, a educação básica seria um procedimento introduzindo, né? Tem conhecimentos que são importantes, obviamente, a gente sabe disso, mas trazer a tecnologia desde a época, né? Alguns colégios particulares têm já essa questão de informática básica ou gamificação, né? Eu vejo também algumas coisas, mas ainda é muito pouco para o que a gente precisa. A gente precisaria ampliar, precisariam ter mais políticas voltadas para amplificar a área de tecnologia e aí, seguinte, a área de dados, né, de programação, que são as áreas mais necessitadas no momento. E não há, né, não existe essa ainda disciplinas obrigatórias que façam parte do ensino básico fundamental. Né? E aí então a gente não consegue acabar com esse mal pela raiz. Aí quando chega na faculdade, quando a pessoa vai escolher o curso, ela olha lá a grade curricular, aí ela vê coisas mais do dia a dia dela, né? Administração de empresa vai ter liderança, vai ter comunicação, vai ter, né, aqueles elementos básicos dessas áreas. Aí quando olha a tecnologia lá, lógica de programação, matemática matemática estatística, uma estatística probabilística, aí a pessoa fala, opa, eu vou pra cá. Mas você bate o olho, assusta, e é isso que a gente precisa desmistificar. Porque, realmente, se você entrasse na área de tecnologia, na época que eu entrei, você não tinha rede social, você tinha todo o livro, enciclopédia. Então, para você desenvolver a programação, você tinha que se virar, porque você não tinha internet, você não tinha YouTube, você não tinha rede social como tem hoje, vários canais mostrando como é que faz, né? Então, isso, na minha época, era bem mais difícil. Hoje, não. Então, assim, esse medo é mais uma coisa talvez mística ali, pessoal, envolve muita matemática, muito cálculo, eu tô fora, mas as ferramentas praticamente resolvem a questão do cálculo. Power BI, por exemplo. Power BI, ele tem dentro seu pacote de funcionalidades elementos que vai fazer os cálculos probabilísticos, os cálculos estatísticos mais avançados, né? Falando em termos de predição, vai fazer análise a partir de regressão linear, que são elementos que hoje se precisa para chegar ao nível desse que eu comentei agora poucos minutos atrás. Sim. Então, isso que assusta um pouco, Cíntia. E aí a gente, quando fala em Power BI, como um profissional de Power BI consegue ajudar uma empresa, né? Seja pequena, média ou grande. E a gente pode falar de algumas áreas. A gente pode ajudar marketing, a gente pode ajudar vendas, pode ajudar financeiro e contabilidade. Estou viajando. Quais as áreas que um profissional de Power BI pode ajudar dentro de uma empresa? Olha, pergunta muito bacana, Cíntia. Sabe por quê? Hoje, usar uma ferramenta como o Power BI para você ser mais produtivo, ou seja, todo mundo tem tarefas, mas o principal de qualquer função, né, na grande maioria, é resolver um problema.
Na área da produção, você está resolvendo o problema de produção. Na área de administração, você está resolvendo o tempo todo o problema de produção, de administração, né? Então, todas as áreas têm problemas. Quando eu tenho problema, eu tenho que ter elementos, ou seja, variáveis que me ajudam a resolver aquele problema. Muitas dessas variáveis, a gente, ser humano, por experiência, por prática, por, né, já ter vivenciado muitas coisas, a gente consegue tomar algumas decisões ali rápidas, básicas, a partir do nosso aprendizado, nosso conhecimento, ou seja, tudo que está na nossa memória, né, é uma base de dados que vem sendo construída há muitos anos. Sim. Então a gente toma a decisão. Só que hoje, frente a tantas variáveis, desafio, se tornou muito mais difícil porque você tem elementos extraordinários, elementos a mais, adicionais, para complicar um pouco mais aquela decisão. Então, se você puder compreender que uma análise de dados ela não é focada na TI, no marketing, no financeiro para mostrar, olha, esses aqui são os dados, isso aqui, mas sim para tomar decisão, né? As decisões mais assertivas, né? Baseadas numa análise de dados, num histórico, onde você consegue enxergar de uma maneira mais otimizada, né? E aí a gente vai chegar lá, né, visualizar um gráfico, né? Visualizar informações ali dentro de um contexto, de um dashboard, né? de um painel ali gráfico, te ajuda muito a tomar uma decisão muito mais acertada. Então, assim, hoje as empresas querem profissionais que sejam capazes de tomar decisão baseada em dados. Sim. Então, por isso que você vai ver e está crescendo muito, oferta de vagas, onde a pessoa quer contratar um analista financeiro com análise de dados e conhecimento e Power BI. Sim. Por quê? Porque ele sabe que o Power BI não vai ser uma ferramenta da TI, vai ser uma ferramenta como se fosse o Excel anos atrás, onde a pessoa vai pegar os seus dados, tudo aquilo que ela precisa para resolver os problemas dela, colocar numa situação onde eu possa avaliar melhor o problema e a própria ferramenta te ajudar a tomar a melhor decisão. Sim. Então, é uma pessoa que ajuda a empresas a tomarem os seus rumos certos. Seus rumos certos, suas decisões certas. Hoje, tudo é baseado em tomar decisão rápida, certeira, né? Otimizada. Sim. Tá? Esse é o contexto, essa é a realidade, não dá para fugir disso. Assim. Então, qualquer área que você vai sentar no computador, você vai ter problema, você vai resolver, ferramentas de BI, como Power BI, elas vão ser cada vez mais normalizadas, né? Sim. Assim como foi o Excel anos atrás, e chegou na vida das pessoas, e no começo muita gente, não, planilha eletrônica é estranho e tal. Hoje, né, praticamente todo mundo conhece um pouquinho de Excel, outros, né, se precisar mais, conseguiu avançar seu nível. E o Power BI chega com essa mesma pegada. Sim, né? É até engraçado, não sei se ia perguntar alguma coisa, mas só para complementar rapidinho, esses dias atrás eu estava dando uma aula e eu estava falando de BI e de ferramentas de BI, como poderia, né? Eu tenho duas turmas mais focadas nessa área, que é a turma focada em KPIs de tomada de decisão, e turma que eu estou dando aula de ciência de dados e machine learning. Uhum. Mas foi a turma que é mais gestão, que está fazendo essa desenvolvimento de KPIs, que me perguntou, professor, Power BI seria um Excel avançado? Porque outro dia eu estava vendo, e assim, ele é muito parecido com o Excel, aí você começa a entrar a função. Pois é isso mesmo. O Power BI é um Excel melhorado, né? Sim. Com funcionalidades que já trazem esse contexto que tanto assusta, que eu comentei, que você poder fazer uma análise estatística mais assertiva, sim, você poder tomar, né, uma análise descritiva, ou cenário atual, né? Que caminho, uma análise diagnóstica, né? Sim. Como estamos, qual que é a situação, quais são os problemas chaves, como resolver, a própria parte de indicadores, né? Quais são os melhores indicadores para eu dizer que a minha empresa, ou meu trabalho é altamente produtivo. Sabe que em vários momentos da minha profissão eu precisei construir BIs com equipes, né? Assim, de olhar e falar, eu preciso disso, e o pessoal que desenvolvia, né? Mas eu ficava dando ali. E eu percebi uma certa dificuldade na parte de criatividade também, né? Porque assim, o pessoal às vezes é tão programador que eu falo, gente, eu preciso de mais o que mais eu posso... Me traz, eu quero, né? Eu quero sugar esse negócio
negócio, né? Porque começa a ficar tão bom, é tão viciante você ver esses... É viciante, não é? É viciante. Eu falo, eu não quero mais, o que eu posso fazer? Aí eu sentia, não, eu falo, gente, vocês precisam ter criatividade, vamos pegar aqui essa aqui com essa aqui, vamos ver o que acontece aqui. Então eu falo, será que o profissional também tem que ser estimulado para a criatividade? Porque pelo menos os que trabalharam comigo ficaram doidos com a minha criatividade lá e desenvolvemos coisas maravilhosas, né? Olha só que Mas bacana. eu acho que você acha que é uma skill que o profissional de Power BI precisa ter também? Sim, sem dúvida é uma competência ali que o profissional ele precisa ter. Um pouco dessa questão da criatividade ajuda muito, reforça muito, né? Porque, por exemplo, o próprio indicadores, quais são os melhores indicadores? Como é que eu crio os indicadores? Quais são os indicadores que eu posso depois pensar em plotar como gráfico, né? Num painel visual, que eu possa realmente fazer uma miscelânea de vários tipos de informação que você vai falar, pô, isso aqui é mais legal, isso aqui para mim serve mais, isso aqui serve menos, mas é importante ter, né? Não ficar muito naquilo lá, de você ver um gráfico ali de pizza, um gráfico pronto, de... É isso que eu sentia falta. É um gráfico de Mas pizza, um gráfico de barra e só, né? Em São Paulo, mulheres, não, gente. Então... Tem que cruzar mais informações. Mas sabe qual que é o cerne da questão, Cíntia? Eu quero saber. O problema é que as pessoas acham que a ferramenta é o único básico para você conseguir trabalhar com a parte de análise de dados. E, na verdade, não é isso. Lembra que eu falei, a ferramenta ela chega para ajudar, ela é importantíssima e não dá para pensar porque o conjunto de dados que a gente tem é muito grande. Então, eu preciso de uma auto-organização, uma auto-eficiência. Então, não dá para pensar, não ter uma ferramenta, não ter um Power BI, não conhecer Power BI, por quê? Porque você vai precisar da ferramenta, mas o que muitos estão pensando, e aí, público em geral, Sim. Errado pensar que a ferramenta que é a base do seu processo, do seu sucesso profissional. Não, é a análise de dados que é o fator, ou seja, a alta capacidade do profissional conseguir analisar um problema e resolver aquele problema, e o dado vai ajudá-lo. Então, analisar dados ou trabalhar com Power BI, né, quando você usa para o seu trabalho, a sua atividade profissional, não é simplesmente para você construir gráficos bonitos e mostrar para o seu chefe. Claro que o visual, né, sempre chama atenção, né, por isso que os relatórios, umas dash bonitas, os relatórios que, né, visuais que a pessoa bate o olho já enxerga ali um monte de coisas, é interessante, mas para chegar lá e de forma efetiva, você precisa ter uma habilidade de analisar dados. Sim. E antes de analisar dados, analisar problemas, Exato, né? Como eu vou resolver? O que problema se refere? Como é que eu vou resolver? Eu acho que esse tipo de distração que eu sinto falta em alguns profissionais que mais, ele tem que entender o negócio, tem que entender as dores daquela pessoa e falar, eu posso resolver isso. E trazendo aquele conhecimento, entender. Então, eu falo que uma skill que um profissional de BI precisa ter essa curiosidade de perguntar, né? Até mesmo quando entra num cliente, faz um script ali do que tem que perguntar, você faz isso nas suas aulas? Sim, claro. Eu acho que a gente tem que falar disso. Tem que fazer. Não, sabe por quê? Porque realmente o grande problema que eu vejo é você contrata uma pessoa, às vezes, que faz um teste ali de contratação, vou te dar um teste técnico, você faz. Ele resolve em minutos. Sim. Mas quando senta diante de um problema, ele fala, e agora? Aí chama o chefe, aí eu falo, aí aquela brincadeira, eu sou o seu chefe. E eu tenho um problema. Eu te contratei para resolver o problema. Se eu tiver que resolver o nosso problema, eu não preciso de você. Exato. Não vai funcionar, né? Exato. Então, assim, a percepção que o público jovem que está chegando agora, mas qualquer idade pode conhecer ferramenta, tecnologia, né? A ferramenta ela vai ser um atributo a mais para eu conseguir atualizar. E quanto mais conseguir extrair da ferramenta, melhor. Isso leva tempo, obviamente. Mas leva essas atividades dos dias de hoje, resolver problemas, como se fosse uma coisa da vida normal. Então, você acorda de manhã, você tem pequenos problemas ali. Qual roupa eu vou pôr? Que hora que eu tenho que chegar? Quais são os compromissos que eu tenho hoje? E você vai tomando decisões baseado naquilo que você acha melhor. Sim. Uma empresa é a mesma coisa. Claro que a complexidade vai ser maior, né, dependendo o tipo de área, o problema pode ser realmente complexo. E você tem equipes, né? Você tem pessoas trabalhando em conjunto que ajudam. Mas o foco, ele tem que ser nessa visão de que
o grande X da questão não é a ferramenta, mas é a análise de problema, é a análise, né, dos dados, Sim. a partir daquilo que você consegue extrair dos dados, para conseguir, aí sim, a ferramenta ela vai ser fantástica. E ela não pode faltar. Na vida de hoje não pode faltar. Isso é uma regra, né? Por outro lado, se a pessoa só souber usar a ferramenta e não tiver essa criatividade, talvez ela não tenha sucesso, mas se ela chegar, falar, eu sou expert em análise de dados, então usa o Power BI aí para mim. Não, mas eu não sei usar. São duas coisas que precisam andar juntas, né? Precisam andar juntas, é fundamental. E uma coisa ajuda na outra, porque, poxa, eu não conheço nada. Vamos pegar um público, sei lá, alvo que hoje quer fazer o curso de Power BI, não entende nada, tem esse problema de criatividade e quer começar a aprender. O conselho, obviamente, você vai usar a ferramenta, faça um curso, né, aprenda o básico, é uma evolução, né? É igual da bicicleta. Primeiro você vai dar, né, vai pôr rodinha, depois você vai dar aquela, né? Não vai andar em linha reta até o momento que você vai estar, né, correndo e daqui a pouco você vira até um profissional especialista na bike, né? Sim. Então é a mesma coisa. O sentimento é o mesmo. Você usa a ferramenta e você sabe que não apenas tenha ali os dados como, eu quero criar o dashboard mais bonito da minha vida. Não. Olhe para aqueles dados como se aquilo fosse o segredo do negócio. Sim. Olha aquele conjunto de dados, né? Aquele dataset, que a gente costuma dizer na área de tecnologia, que é o conjunto de dados que você vai colocar em análise para dar resposta e chegar aos objetivos que você quer e tomar decisões mais acertadas naquilo que você pretende alcançar, né? Seja no estratégico, no operacional. Você precisa ter, né? Você pode olhar para aqueles dados e falar assim, bom, isso aqui tem muita coisa. Sim. E aí você vai aprendendo. E o Power BI, por exemplo, Cíntia, imagina o seguinte, né? Eu gosto de brincar com meus alunos o seguinte, você não conhece nada, você conhece um pouquinho de Excel. Aí você pega o Power BI e joga na sua vida. Aí imagine assim, você, né, é um piloto de avião em formação, onde sua vida toda você só dirigiu um carro que só tem lá alguns, né, um painel com alguns indicadores, gasolina, quilometragem e tal. Aí você senta na poltrona do avião, tem 1.500 painéis. Onde faz? O que faz, né? Exatamente. O que um piloto de avião faz? Ele chega já no primeiro contato com aquele painel e já sai voando o avião? Não tem como, né? Ele vai aprender o que cada um dos painéis, ou seja, cada uma, vamos dizer que aquilo são funcionalidades ou até mesmo indicadores, vai permitir uma hora ele se sentir confortável. Agora eu consigo levantar voo. Então, o que ele usa? Ele usa um simulador. O simulador, ele vai mostrando, ele pode errar à vontade. Então, o simulador, para quem quer aprender Power BI, é baixar a ferramenta, é instalar, né? A ferramenta tem a sua versão gratuita. Claro que numa empresa existe a versão corporativa, onde as empresas adquirem a licença da Microsoft e tal. Então, é um outro patamar e tem muito mais uma ação colaborativa. Mas se você aprender, fazer um curso de Power BI, baixar o Power BI, como a gente ensina mesmo, no próprio curso a gente ensina ali, pega na mãozinha, Cíntia. Vai lá e fala, é isso aqui. Aqui você vai primeiro, site da Microsoft, Power BI, baixa, instala, Power BI Desktop. Começa a olhar aquele painel, você vai ver um monte de funcionalidades. É o painel do avião que você vai ver. Nossa, e agora? Não se assuste. Comece ali a entender o básico. O que eu preciso primeiro para gerar um gráfico? Dado? Como é que aqueles dados precisam, né, estar dispostos? Sim. E aí, com isso, você vai evoluindo, né? Então, não existe você conhecer a ferramenta de um dia para o outro. Sim. Mas se você não começar, né, não for evoluindo com esse processo de aprendizado, dificilmente vai dar certo. E não desista, né? Porque às vezes as pessoas acabam desistindo. Um problema, uma outra coisa que você me trouxe agora, um insight, foi que em alguns momentos que eu fui dar consultorias, né, de marketing em algumas empresas, e eu sempre implementava BI
relacionados a isso. Aí eu senti uma certa dificuldade das empresas ainda serem um pouco analógicas, elas não tinham nem, às vezes, sistema, elas não tinham nem nada, às vezes não tem nem o Excel pra gente conseguir ter dados aí de um ano, pra gente, por exemplo, fazer um cálculo básico que eu acho muito importante para uma empresa, qual é o pico de vendas no ano de um determinado produto, né? Porque a gente tem algumas empresas que têm produtos sazonais, Sim, né? Então é muito sim. importante você ter essa visualização, falar, pô, se em julho eu vou ter uma alta procura desse produto, eu tenho que providenciar o meu estoque antes, né? Quanto tempo demora esse estoque para que eu tenha esse produto aqui nessa alta, né? Porque é uma das estratégias de vendas mais eficazes você colocar o BI relacionado a vendas. E aí eu chegava nas empresas e falava assim, vocês não têm um histórico de ano? O que está acontecendo? E assim, não era uma só, 20, 30. Agora eu falava, não, a gente tem um problema ali das empresas não terem a cultura de dados, né? Então a gente, e não é uma cultura muito assim, longe, assim, é um sistema, né? Um RP simples, um RP um pouquinho melhorado. Então é uma dificuldade grande essa parte das empresas ainda não terem essa cultura de dados, não é? Não. É um número grande, porque um número pelo menos no grande. mundo que eu vivi era um número muito grande. Não, é uma realidade, Cintia, a gente não pode negar isso. Enquanto, né, as empresas que já são de TI se preocupam, né, seja qual área for, né, e não estou falando das Big Techs, Microsoft, Google, que já tem na sua cultura, né, o foco total em tecnologia, mas as pequenos, microempresas, realmente a grande maioria, até alguns poucos anos atrás, achava que não tinha importância você ter um sistema, você ter uma base de dados, você alimentar aquilo de forma correta, você ter cuidados, você criar novos elementos de dados e a partir daí criar outros indicadores que melhorem a sua performance. E, realmente isso é um problema cultural. Mas existem alguns conceitos que estão que estão chegando junto com essa área de análise de dados, ciência de dados, ou até mesmo inteligência de dados, né? Que é o data-driven, né? Cultura orientada a dados. O data-driven é um processo transformacional dentro de uma empresa onde você vincula que todas as suas áreas demandam de necessidades baseadas em dados. Sim. Não só as áreas que monetizam dados, a área de vendas precisa, a área de marketing precisa, mas as outras áreas operacionais também precisam, né? Como é que eu posso melhorar a minha produção? Qual é a carga? Qual que é o indicador, o fator-chave que vai permitir eu melhorar a minha performance? Então, eu acho assim, o movimento vem acontecendo, as empresas vêm, né, nos últimos poucos anos, infelizmente ainda, se adaptando a esse processo, mas a cultura, né, data-driven, ela vem com tudo para que esse processo transformacional realmente aconteça. E aí, uma vez que eu tenho uma cultura orientada a dado, eu tenho que pensar nos processos. Então, tudo começa de uma governança de dados, onde a empresa inteira ela tem uma preocupação muito grande como lidar, segurança, arquitetura, tecnologias, né? É o conjunto de fatores sendo governados pela uma área processual chamada governança de dados. E aí, a partir dela, a gente tem uma área mais específica, mais técnica, né? Ciência de dados, análise de dados, e é bem diferente. As pessoas acham que é a mesma coisa. Ciência de dados, imagina o seguinte, eu estou querendo o tempo todo pegar esse processo que está chegando, que os dados vão me ajudar, e estou tentando automatizar isso. Aí, né, aí que surge o conceito de machine learning, que por trás do Power BI tá, e hoje chega mais forte porque existem ferramentas integradoras da própria Microsoft que estão se juntando para transformar o Power BI, por exemplo, em uma ferramenta ainda mais forte nesse processo de ciência de dados, que é o Copilot, né? A IA generativa, que a Microsoft está colocando à disposição dos seus usuários. Eu me tornei um especialista, um fanático por IA generativa, e assim que saiu o ChatGPT, eu escrevi um livro, e nesse livro eu dava dicas de como você explorar melhor o ChatGPT e se tornar, por exemplo, um engenheiro de prompt, né? Surgiu uma nova função, uma nova vaga, que é a pessoa especialista em criar prompt, ou seja, extrair da IA generativa a melhor resposta àquilo que você precisa. E aí, voltando para essa questão da ciência de dados, chega um problema, o analista de dados, vamos diferenciar de uma seguinte maneira, ele vai estar ali atuando
nas coisas mais diárias que vêm acontecendo e são muito dinâmicas, né? E aí você vai perceber que existem padrões, tendências que são mais comuns. Então eu jogo para minha área de ciência de dados, né, e falo para o cientista de dados, olha, automatize isso aqui para mim, crie um processo através, aí seja, né, usando machine learning, né, criando uma inteligência artificial, ou usando as que tem, e aí você cria mecanismos a partir dessas inteligências artificiais já prontas, né, já pré-treinadas, como o GPT é, e consegue criar ferramentas, robozinhos automatizados para responder e tomar as ações basicamente automaticamente, né? Então, isso é a diferença das duas. Maravilhoso isso, né? Sim, a gente vai chegar numa revolução muito grande, né? Em termos de IA e em termos de inteligência de dados. Outro dia o aluno perguntou, professor, inteligência de dados e inteligência artificial é a mesma coisa? Por incrível que pareça... Não, eu falei, por incrível que pareça, praticamente é. A inteligência artificial só existe por causa da inteligência de dados. Sim. A inteligência artificial 90%, não, 10% é programação pura, né? Algoritmos ali criados para transformar, e 90% é dados. Olha só. O que essas IAs generativas precisam? Base de dados e cada vez mais aumentando, né? Até se chegar no modelo que foram criados hoje, com o ChatGPT, com o Copilot, a Google com o Gemini, né? Todos eles foram propostos para que esses modelos pudessem realmente ser popularizados pelas pessoas. Sim. Mas, por outro lado, dentro das organizações, o que vai se precisar de especialistas em análise de dados, em Power BI, em mecanismos que permitem uma análise de dados efetiva, eficiente, né? Prática, objetiva, vai ser muito grande. Assim. É uma tendência muito grande. Eu tenho E eu tenho dados que comprovam isso. Eu tenho mais um dado para te trazer aqui, ó. Esse dado é real. A gente estava fazendo um workshop há uns 15 dias atrás das tendências de educação, né? Quais são as tendências de educação de 2024, enfim, 2025. E trouxe um dado muito importante, falou que 65% das novas profissões não existem ainda. Então, a gente ainda tem que ficar muito atento a esses movimentos que acontecem no mundo e entender o que é que a gente vai precisar de novas, como um engenheiro de prompt, por exemplo. Virou uma nova profissão? Virou uma nova profissão. Né? Até mesmo gestor de tráfego. Cientista de dados virou uma profissão que até então não era popular. Gestor de tráfego é uma nova profissão. Gestor de tráfego. Né? E vão surgir muitas outras e que nós temos que, principalmente quem trabalha com educação, tem que ficar muito atento aos movimentos que acontecem no mundo para entender o que as pessoas estão querendo. Por exemplo, a gente tem a questão da nova geração, a Gen Z, não querer trabalhar 5 dias na semana. Elas querem trabalhar 4. E virou uma meta dessa galera. É o objetivo. É o objetivo deles, né? Então, nós, como contratadores, nós vamos ter que, talvez, ter que um diferencial na nossa vaga ter isso, né? Então, esses movimentos que vão acontecendo de novas gerações, a gente tem que estar muito atento pra gente, numa hora, abrir uma vaga que vai... Isso pode ser um diferencial da nossa vaga, né? Exatamente, exatamente. Tem um fato interessante, né? E o legal, Cíntia, de você dar aula, e é por isso que eu não abandono essa profissão, assim, eu posso dizer assim, com todo orgulho, né? Eu vim de uma família, né? Apesar de foram imigrantes, meus avós, mas é uma família bem humilde. Então, assim, acesso à educação era precário. Eu fiz escola pública desde a minha formação no colegial, né? Então, eu vivenciei muito essa dificuldade de você buscar conhecimento, de você se encontrar no mundo e falar, eu quero seguir essa carreira. E aí, o fato interessante que eu trago, né, para conhecimento de quem está nos ouvindo, outro dia alguns alunos, e isso é normal, inclusive, né? Você vê muita notícia, porque notícia ruim vende mais do que notícia boa. Você falou uma notícia maravilhosa, 65% das vagas ainda não foram criadas, nas próximas profissões. 65% das vagas das novas profissões ainda nem foram criadas, não existem ainda. E a gente tem que estar atento. Mas o fato é, professor, a inteligência artificial vai roubar muita vaga, é isso que estão publicando por aí, é isso que as grandes mídias estão dizendo. Eu falo, e realmente elas estão certas, elas não estão mentindo. Algumas vagas, elas simplesmente vão deixar de existir. Porém,
A questão é, quais são as novas que vão surgir para substituir aquelas e de que maneira? Exatamente. Então, assim, enquanto lá o motorista de ônibus, ele pode desaparecer, porque daqui a pouco a gente pode ter ônibus autônomos, como cobrador de ônibus, né, praticamente diminuiu, que é o que pessoa que trabalhava fisicamente em banco, Elon Musk né? está tentando fazer, porque as pessoas não tenham mais que dirigir, né? Não tenham mais que dirigir. Já sendo programadas, né, por IAs. Então. Isso, a Tesla, ela tem trabalhado fortemente nisso, e adivinha qual que é o elemento principal para ela conseguir atingir isso? Qual? Dados. Dados. Olha lá, voltamos a dados. Tudo é dados, você vê, né, para alertar. Mas assim, o que vai fazer diferença nessa questão? Vão desaparecer vagas? Vai muita, né? É uma preocupação que até essa transformação acontecer vamos ter problemas, né? Mas novas estão surgindo. E como é que eu faço para que acompanhe essas novas tendências e acompanhe, né, essas novas oportunidades de vaga de trabalho? Sim. É aprendendo cada vez mais elementos orientados à tecnologia. Sim. Power BI é uma ferramenta orientada à tecnologia. Análise de dados, desenvolvimento, programação, né? São áreas... Não, eu não quero ser programador, Cíntia, mas eu quero ter uma profissão... que me permita fazer algo que não seja tão técnico, mas que eu consiga. Tudo vai depender da tecnologia daqui a um tempo, então, pelo menos um pouco você vai conhecer. Mas essas novas profissões, como engenheiro de prompt, cientista de dados, elas vão estar mais disponíveis. E aí não vai ter jeito, você vai ter que migrar. É quase como se fosse a transformação da natureza, né? A própria segunda revolução industrial. Revolução industrial, né? Das máquinas. A revolução industrial, ela... Não, mas eu tinha sacado que era isso. Essa segunda revolução industrial é que realmente... trouxe uma automatização muito grande, processos novos, né? Então lá a gente vê falar do toyotismo, do fordismo, porque as empresas de construção, produção de carro eram as que mais estavam crescendo naquele momento, né? Virou alta demanda, todo mundo queria ter veículo, todo mundo queria ter um automóvel, deixar de usar o cavalo para ter o automóvel, né? Desejo ali também, então, assim, obrigou essas empresas a tomarem novos processos e automatizarem uma boa parte das coisas, né? Colocarem robôs, colocarem, né, mecanismo ali, esteiras de produção mais... E isso, como era muito mais artesanal, manual, né? Sim. Isso foi um impacto tremendo. Muita gente perdeu o emprego naquela época. E a gente está numa fase de miscelânea, né? Máquinas cada vez mais e caixas diminuindo, que é a questão das profissões sumirem. Operador de caixa realmente tende a sumir. Só que, mesma coisa, quem que vai estar operando aquelas máquinas lá por trás? Você acha que aquilo vai ficar funcionando o tempo todo sozinho? Eu vou precisar de técnico que faça manutenção. Eu vou precisar de analista, né, de dados para gerenciar tudo aquilo que ela está fazendo e dar respostas, né, rápida. Eu vou ter que ter especialistas em programação para poder desenvolver novas funcionalidades, melhorar ainda aquilo. E quem monitora. Exato. Né? Então, o operador de loja vai ter que aprender Power BI e ciência de dados se ele quiser continuar trabalhando ali. Acho que todo mundo deveria aprender Power BI, viu? Todo mundo deveria ter que falar um pouquinho de Power BI. E a gente teve esses dias a NVIDIA, não sei falar, pronunciar. NVIDIA, isso. Que acabou trazendo uma revolução aí, né? De trazer processadores mais compactos, né? E eles trouxeram aqueles robozinhos que estão parecendo robozinhos da Disney. E aí eu tava lendo eu sigo muita gente e vi alguns comentários. Coloca aqui nos comentários, era um post dizendo quais serão as novas profissões através desse post. Aí tinha lá, mecânico de robôs. Falei, poxa, é verdade, né? Tinha várias outras, mas essa me chamou a atenção que eu falei, ó lá, um mecânico que hoje acha, vou perder. Não, você vai precisar consertar robôs, como teve uma pessoa especialista em consertar celulares, né? Que não existia essa profissão. Exato, né? Então vão ter muitas profissões que a gente ainda não percebeu, mas que vão acontecer. Né? Então quantas pessoas vão ter robôs e vão ter que consertar esses robôs, né? Muitos. A gente vai ter alta demanda com o pessoal que tenha esse conhecimento e tecnologia. Então, né, é o que eu falo. Estatisticamente, a gente ainda tem muita gente indo para uma área não é tanto técnica, mas gestão, administração, né? Talvez algumas áreas nunca deixem de existir, né? Mas vão precisar cada vez mais profissionais.
área financeira, área contábil, essas área jurídica que você comentou. Nunca vai deixar de existir, eu acho. Eu acho que não, porque o marketing é a área que mais se adapta a tecnologias. Sempre vai divulgar algum produto, né? Eu sempre fui ali do back-end mesmo, né? Do pessoal ali, da tecnologia, da alta complexidade, entregando o produto. Então, as nossas parcerias sempre foram muito fortes com algumas áreas. Eu cito as 3 principais. Recursos humanos, Sim. Financeiro, aí, né? Finanças, contábil, e pessoal de marketing. Sim. E o pessoal do marketing está sempre forçando inovações. Uma palavra que eu gosto bastante, que os dados traz, né? Que você usou aí várias vezes essa expressão, insights, né? Insights, o que é insights, professor? Né? Aquela pessoa, aluno novo, chega, professor, o que é um insight? Pô, imagina o seguinte, você do nada lá, você tá pensando, de repente, tive uma grande ideia. Porque alguma coisa no cenário, ou alguma coisa que você pensou, gerou aquele insight. É a mesma coisa. No natural, a gente tem tantos insights, a gente não percebe, e é tão fácil transportar isso para uma vida profissional e pensar, o que as empresas precisam é alguém que interprete, analise dados e que tenha insights para tomar, né, ações, decisões, criar indicadores que otimizem a eficiência da empresa. Mas, assim, quando a gente está conversando, que nem a gente está tendo esse bate-papo aqui, olha a troca de dados e informações que a gente está tendo, né? Então, a comunicação, que também é um grande contribuinte da área de marketing, né? Se não sei se é o principal, eu acredito, porque a comunicação é o elemento de dado que permite você ter cada vez mais insights, você compreender, você entender tendências, você produzir algo que chame a atenção do público, né, dessa variedade de pessoas, e o mundo é outro. É outro, exato. A gente tem um contexto não só provinda da globalização, mas da mudança, né, cultural, né, da diversidade que nós estamos vivendo. Isso é uma realidade. Quer queira, quer não, né? Tem gente que tem uma visão ainda tradicionalista, eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ter um respeito, tudo bem, você não concorda. Mas existe. É um mundo formado por pessoas que são opostas às opiniões, porque aí há questionamentos, né? Questionamentos. Por que eu tenho que gostar do que todo mundo gosta? Eu acho que o mundo só evolui porque tem gente que questiona. O problema é esse, quando a gente precisa ter mais questionadores, principalmente em dados. Exato. Tem, sem dúvida. Então, essa diversidade, ela amplificou o universo de dados também. Porque você não consegue mais construir tendência para uma família padrão apenas. Mulher, homem, filhos. Hoje nós temos casais, né, que têm a mesma orientação sexual, casais que não têm mais filho no modelo básico, né, tradicional, aliás, né, mulheres que não querem ter filho, mulheres que querem independência, né, então essa diversidade, ela amplifica o universo de dados. E aí, eu quanto empresa, eu vou continuar construindo, eu vou ser uma Kodak da vida, que fala, não, a câmera digital não vai, né? Uma Blockbuster, né? A Blockbuster, não, imagina, streaming. Streaming, inclusive, a Netflix é uma das empresas que mais, né, essas empresas, vamos falar, Netflix, YouTube, essas de streaming que distribuem vídeos, né, e programação, né, nesse sentido, elas são as precursoras de ciência de dados, de machine learning. Olha só. Tudo ali para eu saber uma indicação, por que eu entro no YouTube? Tem sempre as coisas que eu gosto. E eu coloco lá assim, eu gosto, né, vou programar lá, eu gosto de futebol. Aí começa a vir futebol, times, esportes, aí começa a amplificar, né? Porque o machine learning, o robô, né, a inteligência artificial que está avaliando o público, ele tá vendo que aquela pessoa pode mudar a qualquer momento, tendência. Enjoei de esporte, agora eu quero ver, sei lá, Então, ele já tá muito rápido nisso ali, transformando muito rápido. Você fala, as redes sociais, né, Instagram, você começa a olhar o Reels ali, aí você começa a curtir algumas coisas, daqui a pouco só vem aquilo, né, tem uma teoria na cadeia. Que você fala que quer conhecer uma pessoa, dá uma olhada na lupa do Instagram dela. Você já viu isso? Já. Se você quiser conhecer quem essa pessoa você vai lá na lupa dela, porque tem todas as coisas que você mais gosta, o Instagram acaba levando pra lupa, né? Então ali você tem, por exemplo, o meu você vai ter receitas de doce, porque eu sou viciada em doce, vai ter coisas de moda, vai ter coisas de filhos e uma coisa de marketing, só vai ter isso. Então são as minhas coisas que eu mais consumo, né? Então forma personalidades, a lupinha do Instagram. Imagina o seguinte, você falou da Blockbuster.
e hoje nós temos a Netflix. Vamos comparar as duas. Dentro da Blockbuster, quando você ia lá, o que que tinha lá? Eram fitas. Fitas. E quem que te atendia? Uma atendente. Uma atendente, uma pessoa no caixa, uma pessoa lá para registrar a fita, quando é que você vai devolver e tal, não sei o quê. Né? Depois virou DVD e tal. E quando falou assim, Blockbuster, o sistema Blockbuster não existe mais, é impossível, é um negócio que não tem mais lucro. Todo aquele pessoal foi demitido. Foi. Quem que você acha que a Netflix contratou? Foi a Essa Netflix. migração do atendente, da pessoa ali que fazia esse registro do filme, ela está hoje por trás do Netflix, sendo um analista de dados, sendo um analista de Power BI para entender tendências, sendo um cientista de dados para automatizar o processo baseado nos dados estatísticos, né, de consumo, tendências. E então, né, esse profissional sai daqui e está aqui agora. Ele está por trás das câmeras, ele não está mais aparecendo para você. Não dá mais, acabou. É isso, né? Então, acho que as profissões, nós vamos ter que ficar muito atentos a esses movimentos e buscar, além de novas skills, muita tecnologia. Qualquer profissional hoje, se não entender um pouquinho de front ou qualquer outra, vai ficar para trás, né? Pelo menos entender o que funciona, né? Se você não quiser ser um pelo menos, no mínimo, entender, né? E essa parte de códigos, provavelmente a ChatGPT acelerou demais também, né? Vai acelerar, porque eu sei que ainda é um pouco ainda comentado que não é tão bom ainda, mas vai evoluir, a gente vai ter uma evolução do ChatGPT também, né? Eu vejo assim, a parte, como os dados vão chegando, e aí a gente vai chegar num outro elemento, já que a gente já chegou no streaming, né? Daqui a pouco a gente vai chegar num conceito chamado Big Data também. Big Data, que é outro negócio que eu gosto de falar. Aí a gente vai chegar lá. Então, mas aí, a gente está evoluindo para chegar nesse momento. Então, hoje, o cenário que se demonstra, né? Traz esse potencial da pessoa aprender linguagem, tecnologia, porque vai sumir, e aí, o ChatGPT vai tirar o trabalho do programador? Olha, provavelmente vai. Eu não tenho dúvida, porque tudo que virou, né, foi evoluindo tendência, acabou se transformando em uma outra trabalho, uma outra atividade. Mas essas inteligências artificiais generativas, elas vão ser capazes de produzir. Hoje, se você quiser construir um sitezinho ali simples em HTML só para publicar o seu negócio, você já consegue. Facilmente. Talvez assim, um sistema mais complexo, com muita funcionalidade, com muita integração, ainda não, né? Mas, por exemplo, eu mesmo trabalho com programação, esses dias eu estava dando uma aula de Machine Learning, a gente construindo um código robô junto e deu erro no código. Aí eu fiquei ali, né, na frente dos alunos ali, todo mundo esperando o professor resolver o problema, porque deu erro para todo mundo, né? Cada um na sua máquina, a gente estava no laboratório. Aí gente, peraí, não vou perder tempo analisando aonde está o erro, qual linha. Eu joguei no ChatGPT, perguntei para ele, qual é o problema desse código? Resolva para mim. Olha. Ele falou, o problema é na linha tal, não sei o quê, e tá aqui o código correto. Eu copiei só aquele trecho do código, coloquei, rodou na hora. Eu gastei 5 minutos. Então vai acelerar muitos processos, porque às vezes ia demorar 2 horas para fazer aquilo lá. Não, uma análise dessa pode demorar dias. Tem dia que tem, né? Não naquele nível de complexidade de sala de aula, porque era um trecho curto. Mas você pensar num código mais, né, um sistema amplo, assim, você tem problemas aí que eu já vi demorar uns dias, meses, às vezes, para resolver de fato. Às vezes a gente acha, para não parar, uma solução alternativa. Sim. Mas o problema ainda está ali. Eu não resolvi ele. E aí eu falo, hoje, com as inteligências, né, capazes de analisar um trecho de código, falar, provavelmente o erro é esse e tal, e a chance disso acertar é muito grande. Então, essa evolução. E uma outra coisa que eu acho interessante é que, enquanto a gente está falando de inteligência artificial generativa, essas, né, popularmente conhecidas como ChatGPT, Gemini, Copilot agora, elas são bebês. Sim. Elas são uns bebês que acabaram de vir ao mundo, estão aprendendo e daqui a pouco elas vão virar adultos. Sim. E a gente não sabe. Até mesmo quando a gente entra no ChatGPT, esses dias eu comentei. Falei, ainda é muito simplório o visual, né? Não sei o nome, como é que fala? Prompt ali. O prompt ali. Eu acho que isso vai evoluir tanto ainda. Né? Eu acho que vai ficar mais bonito, com mais design. A gente vê que ainda tem vai evoluir essa parte. Eu acho que tem muita coisa que vai acontecer. E aí, eu vou falar para quem estiver ouvindo a gente no YouTube,
ativar o sininho para seguir, para receber todos os podcasts que a gente tá trazendo para cá. E vou convidar você para vir de novo aqui, hein? Que a nossa conversa rendeu. Você gostou? Vai ser um prazer vir aqui de novo. Gostei bastante. Passamos por muitas tecnologias. Muitas coisas, lá né? Como que tem coisas, né? Industrial, voltamos, agora voltamos para cá. A gente fez uma viagem, né? Foi uma viagem no tempo, né? Lembrando aquele filme, né? Do Volta pro Futuro, né? Fomos lá, voltamos, a gente foi lá e voltamos agora pro futuro. Falando, incentivamos as pessoas a entrar na área de tecnologia com esse podcast, né? Eu agradeço muito por você ter vindo até aqui, disponibilizado o seu tempo, uma conversa boa, alguém que tá no mercado, que entende, que consome, né? E que ensina, que eu acho que é uma das coisas que eu acho mais legal de tentar trazer como características das pessoas que trazem aqui. Gente, ensinem o que vocês sabem, né? Eu acho que esses dias você estava vendo uma pessoa falar que ela falou que onde nós estamos vivendo agora é a era da educação, né? Nós tivemos a era da tecnologia, a era, né, enfim, várias outras que eu não lembro agora, mas nós agora estamos vivendo a era da educação, onde se você vê o boom que teve de uns anos para cá em relação às pessoas ensinarem, é um indício de prosperidade, né? De gratidão ao universo, não sei qual que é a sua questão de religião, mas quando você ensina, você devolve tudo aquilo que você recebeu, né? Então, eu acho muito lindo quando eu vejo um professor tão dedicado, apaixonado que nem você. Muito obrigada por você ter vindo. Espero que você tenha curtido esse podcast como primeiro. E vamos trazer rodas aqui, vamos trazer conversas. Ia ser legal, um painelzinho ali com vários pensamentos. Assim, eu acho que a gente pode fazer muito bacana. isso, com certeza, né? Pode me convidar, convite aceito. Foi um prazer estar aqui, Cíntia, prazer conhecê-los, né? A estrutura que eu já conhecia, né? Eu gravei a aula, então não deixem de fazer o curso lá de Power BI, vocês vão gostar bastante, vão aprender muito, né? Pensa lá no piloto de avião, você vai pilotar um grande avião, então você precisa aprender todo aquele conjunto de painéis, de funcionalidades que existem lá, mas o mais legal é que não é tão difícil quando parece, né? Sim. A Cora Coralina fala assim, né? Mais ou menos, vou lembrar o termo certo, mas feliz é aquele que ensina e aprende com o que ensina, né? Então, assim, mais ou menos por aí, como você falou, por ser professor é uma coisa assim fantástica, eu gosto bastante. Eu realmente aprendo ensinando, porque, poxa, quando eu vou dar uma aula de machine learning, de ciência de dados, eu quero trazer uma coisa muito nova, eu estudo aquilo com afinco para chegar na sala de aula e falar, galera, isso aqui é o hoje, isso que vocês têm que aprender, foquem nisso. Então é muito gostoso, né? Eu acho que sensacional. Ensinar é uma das profissões mais lindas do mundo, de coração. Opa, legal, e muito prazer mesmo. Obrigado, viu, Cíntia? Agradeço vocês que ouviram o nosso podcast especial Conecta Tech e vejo vocês no próximo episódio.